Olá, meu nome é Lucas Gilbert, sou professor de inglês e se você está vendo este vídeo é porque você é uma das pessoas que se inscreveram no workshop de inglês para adultos. Durante essa semana do workshop eu vou te mostrar que você é 100% capaz não só de aprender inglês, mas também de aprender inglês de uma forma mais rápida do que uma criança, desde que você estude da maneira certa. Então, se você acha que não aprendeu inglês porque se acha velho demais para isso, acha que deveria ter aprendido inglês quando criança, que agora já é tarde demais, que não leva jeito para o inglês, que você não é capaz de aprender inglês, ou por qualquer outro motivo, eu vou te mostrar durante essa semana que isso não é verdade e que todo adulto é sim capaz de aprender inglês. Durante essa semana eu vou te mostrar exatamente como qualquer adulto consegue passar de uma pessoa que não sabe nada de inglês para uma pessoa fluente em inglês, da forma mais rápida e efetiva que existe, aprendendo inclusive mais rápido que as crianças. E vamos fazer de uma maneira bem objetiva, moldada para adultos aprenderem, que não sei se você sabe, aprendem de uma forma bem diferente das crianças. Aqui não vão ter listas de palavras, não vão ter termos técnicos de gramática e, principalmente, não vai ter aquela frase famosa: para de perguntar o porquê das coisas, é assim e pronto, acabou, só aprende. É como se fosse muito fácil ter contato com uma língua estrangeira sem saber o significado das palavras, não entender por que as frases são montadas daquele jeito e simplesmente aprender, sem poder questionar nada. Não é à toa que os cursos tradicionais de inglês não dão resultado nenhum quando o assunto é ensinar adultos. Eu vou te explicar por que isso não funciona para adultos ou, caso funcione, além do processo fazer a maioria das pessoas desistir, ainda vai demorar tantos anos que até lá você já poderá ter perdido várias oportunidades por não saber inglês. E eu sei que tudo isso parece ser bom demais para ser verdade, mas o que eu vou te ensinar tem uma base científica. É algo estudado nas principais universidades do mundo e reflete a minha experiência pessoal aprendendo idiomas estrangeiros, além da minha experiência ajudando outras pessoas a aprenderem inglês. A verdade é que se você implementar tudo o que eu vou te ensinar nesse workshop, você poderá acabar igual um dos meus alunos. Dá uma olhada. Oi, tô aqui para falar da minha relação com o inglês antes e depois do curso que eu fiz com o Lucas, o Inglês Fora da Caixa. O inglês sempre foi a minha paixão, eu sempre fui muito apaixonada por inglês. E isso me motivava muito a querer aprender, a querer fazer cursos, mas eu não tinha condição. Então eu ia aprendendo com o que dava, com o que tinha disponibilidade. Então eram com livros, com músicas, com gramáticas que eu comprava, mas aquilo me ajudava um pouco, mas estava demorando muito. Mas depois que eu conheci o Lucas e conheci a metodologia dele no curso, alavancou muito os meus estudos. Eu sinto que meu nível de inglês está muito melhor desde que eu comecei a aplicar na minha vida a metodologia dele. Porque justamente isso, ele ensina de uma maneira que você vai usar, você vai aplicar na sua vida. E não só aprender por aprender. Então, depois do curso dele, eu sinto que meu nível de inglês está muito melhor. E eu tô realmente aprendendo. Dia após dia, degrau por degrau, eu tô conseguindo subir e eu tô muito feliz com isso. Eu só tenho a agradecer. Vale muito a pena. Mas antes de explicar esse método que vai mudar completamente a forma que você estuda inglês, eu quero te contar como eu descobri essa metodologia. Meu nome é Lucas Gilbert e eu venho de uma família de professores de inglês. A minha mãe é professora de inglês desde os 17 anos e a minha avó, que é a mãe dela, é professora há quase 60 anos. Para você ter uma ideia, ela foi uma das primeiras professoras de inglês aqui de Belo Horizonte, que é a cidade onde a gente mora. Por isso, eu comecei a aprender inglês muito novo, antes mesmo dos 3 anos de idade. Assim, aos 15 eu já era completamente fluente no inglês, até porque 12 anos estudando inglês é bastante tempo. Eu ainda tive a oportunidade de aperfeiçoar ainda mais meu inglês, já que fui morar nos Estados Unidos durante parte do meu ensino médio. Eu morava em uma cidadezinha bem pequena e fria lá no estado de Michigan, chamada Matawan. E assim que eu voltei para o Brasil e entrei na faculdade, eu comecei a dar aula de inglês, mais especificamente inglês para crianças. Como eu havia aprendido inglês enquanto criança, eu ensinava da mesma forma que eu aprendi e deu super certo. Meus alunos conseguiam aprender muito bem e tinham ótimos resultados.
Um tempo depois, eu decidi começar a aprender outro idioma, o alemão. E eu comecei a estudar da mesma forma que eu aprendi inglês e que eu ensinava meus alunos. Mas por algum motivo eu não conseguia aprender de jeito nenhum. O alemão não entrava na minha cabeça e eu não entendi o porquê daquilo. Então eu, que na minha cabeça tinha facilidade para aprender idiomas, eu comecei a pesquisar por que raios eu não estava conseguindo aprender alemão. E foi nessa pesquisa que eu comecei a estudar metodologias de ensino e aprendizado de idiomas. E depois de ler centenas de textos e artigos científicos sobre metodologias de ensino, eu descobri um cara muito legal chamado Malcolm Knowles, que é um pesquisador e professor universitário formado em Harvard com mestrado e doutorado na University of Chicago. Ele é considerado um dos maiores educadores da história. Todos os estudos do Malcolm Knowles são voltados para metodologia de aprendizagem e ele mostra que, cientificamente, um adulto não pode estudar da mesma forma que uma criança estuda, pois eles aprendem de formas diferentes. Como eu não era mais criança, eu percebi que eu não podia estudar alemão da mesma forma que eu estudei inglês. Para começar, tempo era um recurso escasso, pois eu sempre priorizei o estudo e o trabalho na minha vida. Então, além de trabalhar dando aula de inglês à tarde, eu fazia não só uma, mas 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu cursava economia de manhã e direito à noite, ou seja, era difícil ter tempo para estudar alemão. Além do tempo, eu tinha várias outras preocupações na cabeça com esse tanto de coisa para fazer. Já quando eu era criança, minhas únicas preocupações eram 2: estudar e brincar. E isso eu tô falando de mim, na faculdade, morando com os meus pais. Imagina a cabeça de quem tem muito mais responsabilidades. Tem filho para criar, casa para cuidar, boleto para pagar, conta de água, luz, telefone, internet, como talvez você tenha. Fica ainda mais difícil de se concentrar nos estudos. Então, o que eu precisava era realmente começar a estudar de uma forma certa para adultos, em que eu conseguiria aprender mesmo com a minha rotina, que exigisse disciplina, mas que também se encaixasse com a minha realidade. Como aprender tantas palavras, como aprender a gramática, como entender nativos, já que eles falam muito rápido. Foi aí que, utilizando o método que eu vou te ensinar durante essa semana, eu consegui aprender sozinho, em 2 meses, o que meus amigos que também estudavam alemão aprenderam em 1 ano tendo aulas com um professor, utilizando o método tradicional. Quando eu percebi que aquilo tinha funcionado para mim, eu tinha que saber se aquilo iria funcionar para outras pessoas também. Eu via tanta gente estudando inglês da mesma forma usada para ensinar crianças e não tendo resultado nenhum, que a única coisa que eu pensava era que eu precisava mostrar o que realmente funciona para aprender um idioma e ajudar o máximo de pessoas possível. E que lugar melhor para alcançar o maior número de pessoas possível do que a internet? Foi aí que eu comecei, tímido, a postar algumas aulas para saber a reação das pessoas. Resultado? Tudo isso tomou uma proporção que eu nunca esperava. Em menos de 1 ano de trabalho, foram mais de 2,1 milhões de visualizações das minhas aulas. Alunos de mais de 103 países diferentes, mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Lancei um curso fechado com ensino mais intensivo e guiado do inglês e os resultados dos alunos que temos estão cada vez mais surpreendentes. E tudo isso mostra que eu não tive os resultados que eu tive por ter facilidade em aprender línguas, mas sim que eu utilizei um método eficiente. E muitas pessoas que me acompanham e aprendem inglês comigo todos os dias me perguntam como funciona essa metodologia. O passo a passo, o segredo por trás do método para que elas possam aplicar também nos seus estudos. Então, por isso, eu decidi fazer esse workshop para explicar os detalhes dessa metodologia voltada para adultos, de forma que ao final dessa semana você possa colocar tudo em prática e começar a visualizar os resultados de verdade no seu aprendizado. Agora é hora de entrarmos de cabeça no método. O primeiro passo é entendermos como as crianças aprendem e se é verdade se elas aprendem mais rápido. Quem aprende inglês mais rápido? Crianças ou adultos? Se você fizer essa pergunta para qualquer pessoa na rua, provavelmente todo mundo, ou praticamente todo mundo, vai responder que crianças aprendem inglês mais rápido do que adultos. Agora tente perguntar por que isso acontece. As pessoas têm esse conceito de que crianças aprendem inglês mais rápido enraizado na cabeça. É o que chamamos de senso comum. Só que quase ninguém sabe por que isso seria verdade, ou até mesmo se isso realmente é verdade. O que mais se escuta como justificativa para crianças aprenderem mais rápido é que crianças possuem a mente fresca ou que um professor americano disse que as crianças têm mais facilidade. A verdade é que essas justificativas são baseadas em um parâmetro que eu particularmente não gosto muito: o achismo. As pessoas possuem preconcepções na cabeça e tentam justificar aquilo a todo custo, sem mesmo ler um artigo científico ou analisar um dado sequer sobre o assunto.
Você sabia que as principais universidades do mundo estudam exaustivamente como as pessoas aprendem novos idiomas e como o cérebro humano trabalha para aprender algo novo? Há muita ciência por trás do processo de aprendizagem humana e as respostas para o nosso comportamento e capacidade são, no mínimo, ligeiramente mais complexas do que a criança tem a mente fresca ou meu professor me disse. O fato é que esse senso comum que existe sem o menor embasamento fora o achismo faz com que muitas pessoas desistam de aprender inglês porque acham que o tempo delas passou, porque elas deveriam ter aprendido quando crianças, ou então porque elas estão muito velhas para aprender inglês. Se você é uma dessas pessoas que se arrepende de não ter aprendido inglês quando criança ou se acha velho demais para aprender, eu tenho uma boa notícia para você. É cientificamente comprovado que adultos podem aprender inglês melhor e mais rápido que crianças. E mais uma vez, eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Eu mesmo não acreditei da primeira vez que eu vi isso, porque vai totalmente contra aquilo que crescemos ouvindo. Só que eu resolvi pesquisar mais sobre o assunto e quem diz isso são as pesquisas das principais universidades do mundo. Para a gente compreender como tudo isso é possível, primeiramente a gente tem que entender o funcionamento do cérebro humano. Aqui a gente vai usar mais a ciência e menos o achismo e o senso comum. Bom, o cérebro humano possui uma parte chamada córtex pré-frontal. Essa é a parte do nosso cérebro responsável pelo controle da atenção, do raciocínio e do comportamento. Ou seja, de tudo aquilo que é necessário para aprendermos alguma coisa, principalmente o idioma. Só que o córtex pré-frontal é uma parte que ainda não está completamente desenvolvida nas crianças. Ela se desenvolve durante a infância e adolescência e só nos adultos ela está completamente formada. Por isso, biologicamente falando, um adulto é muito mais capaz de aprender qualquer coisa, inclusive inglês, melhor e mais rápido que crianças. Mas sabe por que todo mundo acha que criança aprende mais rápido do que adulto? Existem dois motivos principais para isso: a nossa percepção de passagem de tempo e principalmente a metodologia usada para ensinar tanto adultos quanto crianças. Deixa eu te explicar cada um deles. O primeiro motivo é que a gente acha que crianças aprendem mais rápido porque a gente tem dificuldade em perceber quanto tempo levou para aquela criança de fato aprender inglês. Imagina só um adolescente de 14 anos que fala bem inglês. Quando alguém com 30, 40, 50 anos de idade olha para uma criança de 14 anos que fala inglês, o primeiro pensamento é: nó, deveria ter aprendido quando criança. Só que o problema é que saber inglês novo não é a mesma coisa que aprender inglês rápido. Pensa comigo, se essa criança de 14 anos começou a aprender inglês aos 6 anos de idade, por exemplo, isso significa que ela levou 8 anos para sair do zero e chegar a um bom nível de inglês. Que adulto está disposto a estudar inglês por 8 anos para alcançar um bom nível? Pensar em estudar por 8 anos para ter resultado desanima qualquer um. Saber inglês aos 14 anos não significa que crianças aprendem rápido, mas sim que quanto antes começar, melhor. Só temos a falsa impressão que ela aprendeu rápido porque ela ainda é muito nova e sabe inglês. E isso vale para todas as idades. Se você não começar a estudar, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Só que, de toda forma, o que acontece é que adultos não têm tempo nem disponibilidade para se dedicar aos estudos de inglês da mesma forma que uma criança. Isso é normal, devido ao tanto de responsabilidade e preocupações na vida de um adulto. Além disso, o adulto precisa do resultado do aprendizado do inglês mais rápido do que uma criança. A qualquer momento pode surgir uma oportunidade profissional ou uma viagem que precisa do inglês. Acontece que o principal motivo para os adultos não terem os resultados que esperam no inglês é que a maioria, mesmo sem saber, estuda inglês usando uma metodologia desenvolvida para ensinar crianças, tornando o aprendizado menos eficiente e bem mais lento. Isso é porque é comprovado que adultos e crianças aprendem de jeitos diferentes. E essa diferença não é coisa da minha cabeça. É algo estudado por faculdades como Harvard, Boston University, University of Chicago. Os estudos mostram que o adulto aprende melhor quando aquilo que ele está estudando faz sentido para ele e ele consegue ver que aquilo pode ser usado na prática. Isso porque se o cérebro do adulto não considerar aquilo útil, ele descarta por ter coisas mais importantes para se preocupar. Por isso que a maioria dos adultos fala que não consegue aprender inglês, porque esquece tudo que aprende. Isso acontece porque o idioma não faz sentido para esses adultos que estudam como crianças. Tá, Lucas, mas me conta, qual é essa metodologia de criança que tanto adulto usa? Ela tem um nome que você provavelmente já ouviu falar: pedagogia.
As pessoas definem pedagogia como o conjunto dos principais métodos de ensino usados para conduzir o aprendizado e desenvolver o conhecimento de pessoas em uma área específica. Isso vale para qualquer área, mas no nosso caso a gente está falando de inglês. Só que o que as pessoas esquecem é que pedagogia é totalmente baseada em métodos de ensino voltados para crianças. O próprio nome pedagogia já entrega. Dá uma olhada. Na medicina existem várias especialidades. Existem os cardiologistas que cuidam do coração, os oftalmologistas que cuidam dos olhos e também existem os pediatras, que são os médicos especializados em crianças. Pediatria e pedagogia têm o mesmo início, que é ped, e isso não é por acaso. Esse início vem do grego paidos, que significa criança. Enquanto pediatria é a especialidade da medicina dedicada ao tratamento de crianças, pedagogia é o método utilizado para ensinar crianças. Na pedagogia, você aprende da seguinte forma, e quem já frequentou cursinho de inglês sabe bem do que eu estou falando. O professor tem controle total sobre a experiência de aprendizagem do aluno. Assim, o que importa na hora de ensinar é a experiência do professor. A experiência do aluno pouco importa, porque todo o conhecimento é transmitido do professor para o aluno. O aluno nunca aprende a estudar sozinho e isso faz com que ele sempre dependa 100% do professor para aprender. Se o professor não está perto, não tem aprendizado. A pedagogia também leva em conta, na lógica do ensino, a motivação das crianças para aprender. E qual é a motivação de uma criança para aprender alguma coisa na escola? Passar de ano. Essa é a principal motivação de uma criança na escola. Então, as escolas ensinam de um jeito não para os alunos aprenderem para a vida, mas sim para conseguirem fazer provas e serem aprovados. Além disso, a aprendizagem da pedagogia é encarada como um processo de conhecimento sobre um tema. Sabe o que isso significa? Que as regras do conteúdo são mais importantes do que o conteúdo na prática e o porquê se deve aprender aquilo. É por isso que é muito comum ver as escolas ensinando inglês com lista de palavras soltas de vocabulário ou então usando termos técnicos de gramática que a gente mal sabe o que se referem em português. Agora, se a pedagogia possui todos esses problemas e prejudica o aprendizado dos alunos, por que tantas escolas e professores usam essa metodologia para ensinar adultos? Principalmente para ensinar inglês? Porque a maioria dos professores aprenderam aquilo que eles ensinam daquele jeito. E a coisa mais normal do mundo é você querer ensinar os seus alunos da mesma forma que o seu professor te ensinou. Muitos professores, ou aqueles que definem a metodologia das escolas, aprenderam inglês novos e querem passar o conhecimento para alunos adultos da mesma forma que aprenderam. É a mesma coisa que eu tentei fazer com o alemão e não deu certo. Só que agora, é só a gente começar a analisar alguns dados para a gente perceber que esse desconhecimento da efetividade das metodologias não é um único motivo para ensinar adultos dessa maneira. Imagina uma escola de inglês que está focada em fazer dinheiro. As escolas são empresas antes de mais nada, inclusive muitas são controladas por grandes fundos de investimento, esses que possuem comportamentos e tomadas de decisão baseadas unicamente em números. Uma vez dito isso, você concorda que é muito mais fácil e barato conseguir professores que ensinam da forma tradicional, ou seja, usando a pedagogia? Se a escola está dando lucro, por que então mudar a forma que as coisas estão sendo feitas? É por isso que é tão raro ver casos de sucesso de adultos em cursos tradicionais de inglês. Muitos de vocês devem até saber disso, mas existem algumas pessoas no Brasil que ficaram bilionárias com cursos tradicionais de inglês. Bi, de bilhão mesmo. E mesmo assim, segundo uma reportagem da revista Exame, apenas 3% da população é fluente em inglês. Tem alguma coisa muito errada com esses números, não é mesmo? É tão difícil um adulto brasileiro ser fluente em inglês que a Cato, que é um site de busca de empregos, descobriu em uma pesquisa que ser fluente em inglês pode aumentar seu salário em até 52%. Bom, agora que você aprendeu como não estudar inglês, ou seja, que um adulto estudar inglês como uma criança não traz resultados, a gente vai começar a falar sobre o que você tem que fazer. Como que se estuda inglês de uma forma eficiente para você, que dá resultado? Qual é o passo a passo que você deve seguir para estudar de um jeito que o idioma vai começar a fazer sentido e o seu cérebro não vai descartar essa informação? Vamos começar a falar de uma metodologia própria para adultos que é mais eficiente do que a pedagogia. E isso foi comprovado em inúmeros estudos, como em uma pesquisa da Universidade de Leicester, na Inglaterra, que comparou o aprendizado de adultos em um mesmo assunto usando metodologias diferentes. Os pesquisadores eles foram até New Jersey, nos Estados Unidos, para fazer um estudo em departamentos policiais. Quando os novos recrutas entram para a polícia de lá,
eles precisam passar por um treinamento intenso de 23 semanas, onde aprendem a agir e se comportar como policiais. Esse treinamento que foi o objeto do estudo. Para realizar a pesquisa, foram selecionados 324 novos policiais, todos entre 18 e 45 anos. Uma parte deles fez o treinamento em uma unidade que usaria o método tradicional de ensino, a pedagogia, já a outra parte fez o treinamento em outra unidade, usando um método próprio para ensinar adultos. A diferença de aprendizagem seria percebida na bateria de exames que todos deveriam fazer ao final do treinamento. Resultado: os policiais treinados com o método feito para ensinar adultos tiveram um desempenho espetacularmente maior do que os outros, em todos os quesitos, desde velocidade de aprendizado até a capacidade de aplicar a teoria aprendida em situações reais. E sabe como você pode usar essa metodologia para aprender inglês? É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo do workshop, já que esse vídeo está ficando longo demais. E no próximo vídeo, que vai ser publicado agora na quarta-feira, eu vou te mostrar em detalhes qual é essa metodologia e o passo a passo para colocar esse método em prática, para que você possa começar a usar ele nos seus estudos e ter os resultados que você deseja nos seus estudos de inglês. E antes de fechar esse vídeo, não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo, na área de comentários, dizendo o que você achou dessa primeira aula, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida. Esse é o seu espaço de comunicação e participação. Sua participação com um comentário, uma opinião, uma pergunta é muito importante para a gente, aos poucos, ir construindo uma comunidade de pessoas que, como você, estão interessadas em aprender inglês. Então é isso aí por hoje, deixa o seu comentário, me segue lá também no Instagram, @lucasgilbertoficial, que é onde eu mais apareço com muito mais conteúdo de inglês, e a gente se vê quarta-feira no próximo vídeo do workshop.